Olá todo mundo, vamos falar mais um pouquinho de física, né? Mais um vídeo meu aqui que eu tô postando. E dessa vez, mais um vídeo com uma pegada mais técnica aqui do canal, sem ser dos cursos que eu posto regularmente aqui, né? No caso, esse vídeo daqui ele vai ser uma espécie de continuação do vídeo da semana passada, que foi o vídeo que eu resolvi com vocês o problema da braquistócrona, ok? Quando eu digo que é uma espécie de continuação, eu quero dizer o seguinte, se você viu o vídeo da semana passada, esse vídeo vai ficar muito mais completo, né? Eu estou fazendo esse vídeo pensando no vídeo da semana passada, né? Porém, caso você não tenha visto o vídeo da semana passada, dá para você acompanhar esse vídeo, ok? Esse vídeo é de uma certa forma independente, né? Porém, do vídeo da semana passada, porém, né, ele vai ficar mais completo se você tiver visto o vídeo da semana passada, porque eu vou utilizar resultados que eu mostrei na semana passada. Então, se você viu o vídeo da semana passada, tudo que eu fizer aqui não vai ser novidade, o ponto de partida não vai ser novidade. Né, se você não viu o vídeo da semana passada e não conhece o problema da braquistócrona, o início aqui, né, que eu vou fazer para esse vídeo, vai ser meio que na base do confia, né? Mas no caso, né, se você quiser ver o vídeo da semana passada para que a experiência desse vídeo seja mais rica, eu vou deixar aqui uma tag, ok? Dá uma olhada se você gosta desses vídeos com uma pegada mais técnica, porque o vídeo da semana passada, né, que é o vídeo da braquistócrona, ficou bem legal, né? Ficou grande, mas não tem muito jeito, né? É um problema bem rico na física. Discutir bastante coisa, enfim, né? Dá uma olhada nesse vídeo, porque esse vídeo aqui da tautócrona vai ficar muito mais completo, né? O problema que eu vou resolver aqui com vocês é um problema, né, no caso, associado à braquistócrona, que é o problema da tautócrona. O que significa tautócrona, né? Tautócrona vem do grego, né? Aqui mais uma aulinha de etimologia, né? Tauto vem do tautos, né? Do grego, que significa o mesmo, né? E crona vem de cronos, que significa tempo. Então, a tautócrona é a curva que demora o mesmo tempo, né? Ou seja, o problema da tautócrona é o problema de descobrir qual é a curva, né, na qual o tempo de deslocamento é igual. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é o seguinte: pega uma curva qualquer, né, que tenha um ponto final, ou seja, né, sei lá, vou desenhar uma curva desse jeito daqui, ok? Pega uma curva que, se você colocar uma bolinha nela, essa bolinha vai descer ao longo da curva, ok? Só tem força gravitacional atuando. Então a ideia é o seguinte: qual é a curva que eu coloco aqui? Vamos supor que a curva termina nesse ponto. Qual é a curva que eu tenho que colocar para que uma bolinha abandonada dessa posição, ou seja, de qualquer posição dessa curva, qual é a função, né, qual que é a expressão dessa curva, né, que todos esses corpos vão chegar no ponto final ao mesmo tempo. Certo? Ou seja, né, a curva na qual o tempo de deslocamento é igual, independente, né, da onde da curva foi colocado. Né, o tempo para poder chegar até um ponto específico é o mesmo. No caso, quando eu falo que esse é um problema associado ao vídeo da semana passada, da braquistócrona, e por conta disso, né, que se você viu o vídeo da braquistócrona, a experiência desse vídeo vai ficar mais completa, é porque, na prática, né, quando a gente resolve o problema da tautócrona, a gente percebe que a braquistócrona também é tautócrona. Ou seja, aqui já estou dando um spoiler absurdo, né? De que, na verdade, aquela curva, né, a cicloide, que é a curva, né, que é a curva mais rápida entre dois pontos, ela também, de uma determinada forma, em um determinado regime, também é a curva tautócrona, né? Então, o que eu vou fazer aqui com vocês nesse vídeo vai ser duas coisas. Primeiro, eu vou mostrar para vocês que a solução da braquistócrona é tautócrona, ou seja, a cicloide também é a curva, né, na qual o tempo de deslocamento é o mesmo, dado um ponto final que eu vou especificar aqui. Depois que eu fizer isso, eu vou mostrar para vocês como a gente modelaria o problema da tautócrona, caso você quisesse descobrir a tautócrona sem já saber que a braquistócrona é a tautócrona, né? Ou seja, se eu não soubesse a solução, se eu quisesse obter a solução, como é que eu montaria esse problema matematicamente? É até bem mais simples que o problema da braquistócrona, bem mais simples. Você não precisa de cálculo variacional, igual eu fiz no problema da braquistócrona, ok? Mas no caso, né, eu queria fazer primeiro mostrando que a braquistócrona é a curva tautócrona, porque essa conclusão vem de uma análise bem interessante, né, a partir da energia de um sistema colocado para se movimentar na braquistócrona, e essa, né, informação que a gente tem mostrando qual que é a energia da braquistócrona, né, ela é utilizada para poder resolver o problema da tautócrona se a gente não conseguisse, se a gente já não soubesse a resposta anterior. Então eu estou fazendo dessa forma para um vídeo ficar mais completo, para o vídeo ficar mais rico. Eu acho que vai dar para a gente aprender bastante coisa aqui. Então vamos lá, nessa primeira parte consiste de eu mostrar que a braquistócrona ela é a curva tautócrona, né, deixa eu colocar aqui, né, o problema da braquistócrona resolvida, né, e só, né, no caso recapitulando, caso você não tenha visto o problema da braquistócrona, a ideia da braquistócrona é o seguinte: seja dois pontos, um ponto inicial e o final, qual é a curva que você tem que colocar ligando esses dois pontos, para que, colocando um bloquinho, né, uma bolinha qualquer, para se movimentar do ponto inicial até o final, ela vai demorar o menor tempo possível do ponto inicial até o ponto final. Esse é o problema da braquistócrona, eu resolvi com vocês na última aula. Né, a solução da braquistócrona é a cicloide,
né, que é descrita na sua forma paramétrica por essa expressão, né, x de θ e y de θ, sendo que o θ é o parâmetro aqui. Ok? E eu mostrei para vocês, né, essa curva daqui chama cicloide, e a interpretação física dela, né, que eu até coloquei da forma como foi o nosso sistema de coordenadas, ok? Só para deixar claro, o nosso sistema de coordenadas, né, que a gente obteve essa expressão daqui, no caso, né, considere um círculo de raio A, né, ou seja, o diâmetro dele vale 2A, e a gente colocou o nosso sistema de coordenadas aqui, ó, bem nesse ponto inicial, com o Y virado para baixo. Então esse aqui foi nosso eixo Y, esse aqui foi nosso eixo X. Como é que a gente obtém essa expressão daqui, né, no ponto de vista físico, né, o que ela significa na prática? Ela significa o seguinte: pega um círculo que vai rolar sem deslizar. Marca o ponto logo em cima da origem e faz com que ele role sem deslizar, aqui no caso da esquerda para a direita. Esse ponto daqui ele vai descrever no espaço essa curva em amarela. Essa curva é a curva braquistócrona. É a curva aqui. Se você pega, sei lá, pega dois pontos que estejam dentro dessa curva, ok? Esses dois aqui que eu coloquei em verde, que eu vou colocar em vermelho agora. Se você pensar em qualquer curva que você colocar aqui ligando esses dois pontos em vermelho, todas elas, se você colocar um corpo para se movimentar, ele vai demorar mais tempo do que essa daqui em amarelo, que é a curva braquistócrona, ok? Então, enfim, né, só para, né, passar aqui um contexto, para quem não viu o problema da braquistócrona, esse daqui é o problema, né, da curva que minimiza o tempo. O que eu queria fazer com vocês aqui agora é analisar um pouquinho mais, remexer um pouquinho mais essa expressão, para a gente poder chegar naturalmente na conclusão de que essa curva também é a curva tautócrona, né? No caso, né, quando eu digo a curva tautócrona, toda vez que a gente fala de uma curva tautócrona, o problema é levemente diferente da braquistócrona, porque a braquistócrona a gente tem que fixar dois pontos, né? A pergunta que a gente faz é: qual é a curva que liga dois pontos que faz com que o deslocamento tenha o menor tempo possível? No caso da isócrona, o que a gente faz é o contrário. Qual é a curva na qual qualquer corpo colocado ao longo dessa curva vai chegar em um ponto final com o mesmo tempo? Ou seja, no caso da tautócrona, o que a gente fixa é somente o ponto final. Então a gente tem uma curva e o ponto final fixado, que é exatamente esse ponto mínimo daqui, ok? A curva braquistócrona, ela é a curva isócrona se esse ponto daqui for o ponto final. E aqui no caso, né, é sempre bom enfatizar, antes de começar a fazer aqui o nosso problema, que esse problema, assim como o problema da braquistócrona, é um problema com grande interesse físico, ok? Por quê? É importante a gente conhecer, né, pelo menos é de interesse a gente conhecer curvas que o tempo de movimento independe de onde foi colocado o corpo. Por quê? Porque significa que esse tipo de curva pode ser utilizado como parâmetro de marcação de tempo. E se a gente for lembrar da antiguidade, isso é muito importante. Porque olha só, eu acabei de falar para vocês que essa curva é a curva isócrona, né? Eu vou mostrar isso para vocês. Mas significa que se eu coloco qualquer corpo aqui, ele vai chegar nesse ponto azul no mesmo tempo. Agora, se eu coloco eles aqui, eles vão começar a oscilar. Se eles vão começar a oscilar e essa curva daqui, a cicloide, ela é simétrica com relação a esse eixo, significa que o tempo de oscilação aqui independe da amplitude de oscilação. Isso significa que a cicloide, por ser uma tautócrona, realmente pode ser utilizada como padrão de medição de tempo. Mas enfim, vamos aqui para o nosso problema de fato, né? Que tipo de análise a gente tem que fazer para poder perceber que a nossa curva braquistócrona, né, ou seja, a cicloide, ela é também a curva isócrona, né? Essa análise é muito legal no ponto de vista físico. Vamos dar uma olhada na energia aqui, ok? Por que eu digo para a gente dar uma olhada na energia? Porque esse é o nosso problema, né? O problema da braquistócrona, ele é um problema essencialmente mecânico. Por conta disso, uma questão natural, dado que a única força que está atuando sobre corpos, né, que nesse nosso problema é a força gravitacional, é natural a gente escrever a energia do sistema. Porque se é só a força gravitacional, significa que a energia é conservada, né? Porque a força gravitacional, ela é uma força conservativa. Então, para esses problemas mecânicos que as forças são conservativas, a energia é uma grandeza na qual a análise sempre é facilitada, né, de qualquer coisa que seja, quando você tem informação da energia. Então é sempre de interesse você descrever a energia. E é exatamente isso que eu vou fazer com vocês, né? Qual que é a energia de uma bolinha que se movimenta numa cicloide, ok? Essa energia, naturalmente, vai ser o quê? Meio de mv2, meio de mv ao quadrado, mais mgh. Levando em consideração que a gente orientou o eixo y para baixo, né, a nossa altura aqui vai ser menos y. Então essa daqui é a energia, né, de uma partícula qualquer se movimentando aqui, né? Eu acho que não tem nenhum segredo com relação a isso. Inclusive eu usei essa expressão de energia para começar o problema da braquistócrona, né? Enfim, aqui é uma questão inclusive de ensino médio, ok? Não tem nada de universidade nessa expressão de energia daqui, então realmente ela é bem simples. Essa expressão de energia, ela está colocada num ponto de vista bem genérico, né? E eu posso afirmar isso por quê? Porque essa velocidade, ela está somente como v, ela não está escrita em termos de um sistema de coordenadas em específico.
né? Sempre que a gente escolhe um sistema de coordenadas, a gente consegue escrever qualquer expressão mecânica nesse sistema de coordenadas. E é isso que eu vou fazer com vocês. Okay? Eu vou escrever essa expressão daqui da energia em um sistema de coordenadas que é bem natural no ponto de vista mecânico, e nesse sistema de coordenadas a gente vai conseguir extrair uma informação bem legal aqui da energia, que vai mostrar que de fato o nosso problema da braquistócrona, né, a cicloide, ela realmente é a tautócrona aqui. Eu vou usar um sistema de coordenadas na qual a origem é exatamente o ponto mais baixo aqui, né, da nossa tautócrona, ok? E que a coordenada que eu vou usar vai ser a coordenada que eu vou chamar de coordenada S, que corresponde ao quê? Né, vamos lá, se a nossa bolinha está nessa posição, então a coordenada S vai ser essa coordenada daqui, ok? Esse cara daqui vai valer S. Então S, a nossa coordenada S aqui, vai ser a distância ao longo da curva entre o ponto mínimo da nossa curva cicloide até a posição que o corpo está. Por que eu vou usar isso? Porque essa coordenada ela é muito estratégica porque a nossa velocidade ela vai ser simplesmente S ponto, ou seja, derivada de S com relação ao tempo. Por quê? Porque esse S daqui corresponde à distância percorrida do sistema. Sempre que a gente escreve a velocidade em termos da distância percorrida, tem esse facilitador. A velocidade ela é escrita de uma maneira bem simples, né? E é até fácil de entender isso, né? Porque olha só, se um corpo faz uma trajetória qualquer, a distância percorrida é exatamente o comprimento dessa curva daqui, ok? No caso, a velocidade fica mais fácil, por quê? Porque a velocidade ela é sempre tangente a essa curva. Sem por definição, né? A velocidade é sempre tangente à trajetória. Então, a coordenada S é a coordenada natural ao longo da trajetória de um sistema físico. É por isso que a velocidade fica facilitada. Então, eu vou escrever isso aqui. Okay? No caso, como eu vou escrever essa expressão em termos dessa coordenada S daqui, que é a coordenada da trajetória, né, que depende da curva, evidentemente a gente tem que encontrar uma relação entre a função y, né, entre a nossa coordenada y e a nossa coordenada S. Por quê? Porque quem aparece aqui na energia é a coordenada y, né? E aí eu tenho que escrever tudo em termos de S, então eu tenho que determinar, né? Eu tenho que obter uma relação aqui y de S. Então vamos lá, dado que eu vou escrever a energia aqui com vocês em termos da coordenada S, né? Deixa eu só deixar claro aqui, a nossa energia então ela vai ser o quê? Vai ser meio da massa vezes S ponto quadrado, né? Já que a velocidade aqui trivialmente vai ser S ponto, né? Menos mg y de S. Né? Então, o nosso trabalho aqui vai ser determinar essa função y de S. Como é que a gente faz para determinar essa função y de S? A maneira mais natural, levando em conta que a gente tem a curva, né, a curva parametrizada aqui, né, a nossa cicloide parametrizada, a maneira mais natural é escrever primeiro uma relação entre as diferenciais de y e de S e integrar essa expressão. Que é a maneira mais natural de se fazer isso. Sempre que você tem uma curva parametrizada, né, isso fica mais conveniente, né, você obter uma relação entre coordenadas. Porém, para eu escrever essa relação entre as diferenciais, eu tenho que adaptar essa nossa expressão daqui. Por quê? Porque, como eu comentei com vocês, a origem do nosso sistema de coordenadas vai ser qual? Vai ser aqui, né? Vai ser exatamente o ponto mais baixo. Então, eu tenho que, primeiramente, né, eu tenho que adaptar essa expressão para que o nosso x e o nosso y, né, os nossos eixos x e y, eles passem a ser esses daqui, ó, y e x. Se a gente fizer isso, matou o nosso problema, né? O nosso sistema de coordenadas ele vai estar centrado aqui e tudo certo. Né? Então, a gente tem que adaptar essa expressão. Como é que a gente faz para adaptar essa expressão? Né? Primeiramente, a gente tem que saber esse ponto daqui que vai ser a nossa origem, com relação ao sistema de coordenadas antigo. Ele corresponde a qual ponto exatamente? E aqui é fácil determinar. Pelo seguinte, no ponto y, esse cara daqui corresponde ao diâmetro, que vale 2a. Então, a nossa função y tem que ser feita o quê? Né? A gente tem que pegar aqui o nosso y e subtrair 2a. Então, y menos 2a. Se a gente fizer isso daqui, né, eu garanto agora que o nosso y vai estar exatamente, né, a origem do y, né, vai estar exatamente aqui no nosso ponto, né, no ponto mais baixo da cicloide. Agora eu preciso fazer a mesma coisa para o x. Né? O x, qual que vai ser essa distância x daqui? Essa distância x ela é fácil, ela vai ser a vezes π. Pelo seguinte, o corpo ele não está rolando sem deslizar, esse círculo aqui não está rolando sem deslizar. Né? Olha só, quando ele sai daqui, né, quando ele sai daqui e vem para cá, ele completou uma volta inteira. Quando ele sai daqui e vem para cá, ele completou meia volta. Como ele está rolando sem deslizar, o deslocamento que ele fez vai ser o quê? Vai ser exatamente o comprimento aqui do nosso círculo, meio comprimento, né? Que vai ser o deslocamento dele, dado que foi isso que girou. Então é a vezes π. Então aqui eu tenho que reduzir a π, né, para que fique certinho aqui a nossa expressão. Além disso, eu vou fazer uma mudança aqui que não é necessária, ok? Mas ela é conveniente, pelo menos eu acho ela estratégica. Que é fazer o seguinte. Nessa parametrização, em termos desse parâmetro θ, quando eu coloco θ igual a 0, a minha função começa daqui.
Como eu vou colocar o meu sistema de coordenadas nesse ponto aqui, que é o ponto mais baixo da cicloide, eu gostaria que o θ igual a 0 correspondesse a essa parte daqui, correspondesse a exatamente a origem do nosso sistema de coordenadas. Bom, nesse ponto daqui, o parâmetro θ vale quanto? O parâmetro θ vale π, ok? Nesse ponto daqui da trajetória, o nosso θ vale π. E é fácil perceber isso, porque para sair daqui e vir até aqui, o ângulo que teve que ser rodado no círculo foi π, ok? Então, para que eu ajeite essa minha expressão, né, para que o θ igual a 0 seja exatamente esse cara daqui, é fazer o quê? É toda vez onde tiver θ, eu vou substituir por θ mais π. Porque quando o meu θ for igual a 0, vai ser equivalente ao θ igual a π antigo, que começa daquele ponto. Então, a segunda alteração que eu vou fazer é trocar aqui, no caso, θ por θ mais π. Se eu vou fazer essa troca, né, eu tenho que saber o que é seno de θ mais π, né, o que é seno de θ mais π, e o que é cosseno de θ mais π. Bom, se vocês usarem, né, relação de soma de argumento, né, para seno e para cosseno, seno A, cosseno B, cosseno A, né, e a mesma coisa para o cosseno, vocês vão pegar aqui, somar π é simplesmente, isso aqui é bem simples, né, você simplesmente troca o sinal. Então, aqui vai ficar menos cosseno. Então, ó, fazendo essas alterações, o que vai acontecer? Esse θ daqui vai ficar um θ mais π, porque eu troquei. E esse menos seno vai ficar mais seno. Além disso, né, esse nosso cosseno vai ficar mais cosseno. Olha só, aqui tem A, eu posso colocar dentro do parênteses. Aqui tem A, eu posso colocar dentro do parênteses. Okay? Dado isso daqui, olha, menos 2 com 1 vai dar menos 1, esse π vai cortar com π, ou seja, no final de contas, a nossa cicloide parametrizada em termos, né, em torno, né, aqui no caso, da origem, vai ser o quê? Vai ser x de θ igual a que multiplica o quê? Vai ser aqui θ mais seno de π, e o nosso y de θ vai ser igual ao quê? Vai ser igual aqui a que multiplica, né, cosseno de θ menos 1, ok? E aí, só para deixar claro, né, a nossa curva, a nossa cicloide, ela está como? A gente está levando em consideração essa daqui, ó. Então, vamos supor que ó, aqui o nosso eixo y está para baixo, aqui o nosso eixo x está aqui para cá. Então, a nossa, né, em termos dessa parametrização, a nossa cicloide ela fica assim, ó. Então tá aqui, fizemos esses dois deslocamentos que a gente queria. A única mudança a mais que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte, eu vou trocar o y por menos y, né? Eu vou voltar a orientar o eixo y para cima. Só para poder ficar mais natural para essas questões de mecânica, como o problema natural da isócrona é uma oscilação em torno aqui da origem, então, né, ou seja, pensar nesse cara aqui como sendo uma tigela, né, para que alguma coisa oscile, eu vou trocar aqui, então, né, trocando o sinal, fica 1 menos cosseno de θ. Okay? Essas são as alterações. E aí, como eu inverti o nosso eixo y, a nossa energia ela vai passar a ser o quê? Meio de m s ponto quadrado mais mgy, né? Porque se eu troquei y por menos y, a energia que antes era aqui menos vai voltar a ser mais. Então, tá aqui o nosso problema, né? Esse é o nosso ponto de partida. Ok? Então, vamos lá. Qual que vai ser a relação entre y e s? Para que eu faça isso, eu vou escrever uma relação entre as diferenciais, porque lembrando, tem a curva parametrizada. Então, como é que é a relação entre esses caras? Primeiro, vamos lá, como é que a gente escreve ds? ds é definido como sendo o quê? ds quadrado é dx quadrado mais dy quadrado. Ok? Aqui por uma questão do arco mesmo, né? Comprimento de arco. Vamos lá, quanto é que vale dx e dy? Vamos escrever aqui. Nosso dx vai valer o quê? Vai valer a, que multiplica 1 mais cosseno de θ dθ, ok? E o nosso dy vai valer o quê? Vai valer a, que multiplica, vai lá, derivado de cosseno, vai dar menos seno, então vai ficar somente a seno de θ dθ. Então, quanto é que vai ser o nosso ds quadrado? Nosso ds quadrado vai ser o quê? Os dois vão ter um a ao quadrado, que eu vou colocar aqui em evidência, ok? E aí a gente vai ter aqui o quê? Vai ter quadrado do primeiro mais quadrado do segundo, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo. E agora, né, mais aqui nosso seno quadrado de θ, e, claro, nosso dθ quadrado. Então, está aqui o nosso ds quadrado, né, escrito em termos desses caras. Eu ainda vou, né, identificar daqui uma relação com o y, ok? Então, olha só, seno quadrado com cosseno quadrado vai dar 1. Somado com esse 1 vai dar 2. Vai ter esse 2, com esse 2 vou colocar 2 em evidência. Então, a gente vai ter que ds quadrado vai ser igual a 2a ao quadrado, 1 menos, né, 1, na verdade menos 1, né, mais cosseno de θ
dθ². Então aqui a gente tem uma relação entre a diferencial de S e a diferencial de θ. Mas eu gostaria de uma relação entre a diferencial de S e de Y, né, para que eu pudesse, né, para que a gente pudesse aqui, né, obter uma relação do Y de S e escrever a nossa energia em termos dessa coordenada natural para o nosso problema, que é a coordenada ao longo da trajetória. Como é que eu faço para tentar pegar uma relação aqui? Olha só, eu gostaria de relacionar esses caras, né, a diferencial de S com a diferencial de Y. A diferencial de Y tem um seno de θ. Aqui tem 1 mais cosseno. Se eu quisesse que aparecesse o seno de θ, de forma mais simples a partir disso, né, eu gostaria que aqui tivesse um 1 menos cosseno ao quadrado, porque esse cara é seno quadrado. E aí teria uma relação direta, né, com o nosso dy. Como é que eu faço para aparecer isso aqui? Olha só, 1 mais cosseno de θ, mas quem que é o y? Tem 1 menos cosseno de θ. Então o que eu posso fazer? Eu posso multiplicar ambos os lados por y. Eu posso multiplicar por y aqui e por y aqui. Quando eu faço isso, olha só o que eu obtenho. Eu obtenho que y ds² vai ser igual ao quê? 2a². No caso vai ficar ao cubo, né? Porque o y tem esse a ainda. Então vai ficar aqui, ó, 2a². Vai ficar 1 mais cosseno, 1 menos cosseno. Ok? A soma pela diferença. Isso aqui vai ficar o quê? 1 menos cosseno ao quadrado. Que é a mesma coisa que seno quadrado de θ. E aqui continua com o nosso dθ². Agora olha só, o que é? Vamos escrever esse a ao cubo como sendo a². O que é a², seno quadrado de θ, dθ². Olha só, é o nosso dy². Então a gente acaba de chegar aqui, y ds² vai ser igual a 2a dy². Ajeitando essa expressão, né, o que a gente tem aqui vai ser que ds vai ser igual ao quê? Raiz de 2a dy sobre raiz de y. É aquela coisa, né? Não seria mais ou menos? Levando em conta que toda a nossa curva está definida para y positivo, né, na hora que a gente for tirar a raiz, só fica a raiz positiva por conta disso. Okay? A raiz negativa seria se a gente estivesse pegando a questão contrária. Então, a nossa relação é essa. A partir disso, o que a gente faz agora? Vamos integrar. Integra ambos os lados. Quais vão ser os limites de integração? Né? Bom, ó, o y igual a 0 corresponde ao s igual a 0, certo? Que y igual a 0 é aqui, que corresponde ao nosso s igual a 0. Ok? E no caso, eu estou querendo saber a coordenada, vamos pegar a coordenada quando ele tiver, sei lá, quando uma bolinha tiver numa coordenada s genérica. S. Quando essa coordenada, vou até colocar aqui de outra cor. Quando a coordenada for s, a nossa altura vai ser y. Então, eu vou integrar de 0 até s e de 0 até y. Então, 0 até s, 0 até y. E só porque é variável de integração, né? Vamos mudar aqui para a linha, para não ter problema aqui matemático. Né? Ou seja, o que a gente acaba de obter? S é igual a raiz de 2a. Vamos lá, integral de 1 sobre raiz vai ser igual ao quê? 2 vezes a raiz. Ok? 2 vezes a raiz. E aqui no caso de 0 até y vai dar esse cara daqui. Agora, olha só. Eleva os dois lados ao quadrado e isola o y para a gente ter o y em função de s. Né? Olha só, o que a gente acabou de obter aqui é que o nosso y ele vai ser o quê? Aqui é só para poder deixar mais claro, né? Esse 2 passa para dentro da raiz como 4, aqui fica 8a. O que a gente acaba de obter é que o nosso y vai ser igual a 1 sobre 8a vezes s². E essa expressão do y que faz com que a nossa cicloide, né, com que a braquistócrona seja a curva tautócrona. Você pode chegar para mim e falar, uai, Felipe, por quê? Não estou identificando. Pelo seguinte, qual que é a energia de uma bolinha que se movimenta nessa curva mesmo? Vai ser meio de ms ponto quadrado mais mgh mais mg sobre 8a s². Essa expressão de energia é que tipo de expressão de energia? Essa aqui é a expressão de um oscilador harmônico. Agora, qual que é a principal característica de um oscilador harmônico? O período de oscilação independe da amplitude. Quem que é a amplitude, no nosso caso aqui, da braquistócrona? Né? Vamos lá, essa daqui é a nossa cicloide. Né? A nossa cicloide, né? Sendo que o nosso eixo está aqui o y, aqui o eixo está o x. O que seria a amplitude aqui de uma oscilação nesse nosso caso? Uma bolinha foi colocada aqui, ela vai ficar oscilando. O que essa expressão fala pra gente é que, independente da amplitude, a amplitude aqui é simbolizada por S, independente da amplitude, se esse cara daqui é um oscilador harmônico, o período de oscilação vai ser o mesmo. Se o período de oscilação vai ser o mesmo, significa o quê? Significa que qualquer bolinha sendo colocada aqui vai chegar na origem, no ponto mais baixo aqui da nossa curva, ao mesmo tempo. E por conta disso, né, esse cara daqui evidencia que a braquistócrona é uma tautócrona. Não somente isso, mas essa expressão nos permite saber, inclusive, qual vai ser o tempo que vai demorar para que a bolinha chegue até lá embaixo. Né? Como é que a gente sabe disso? Porque a energia típica de um oscilador harmônico, ela vale quanto? Meio de m ômega 2 x2. Quem está fazendo o papel do x aqui
é o S, né? O X aqui, no caso, é a posição em relação ao equilíbrio, ok? Olha só, quem está fazendo o papel de ômega 2 aqui? Quem está fazendo o papel de ômega 2 é G sobre 4A, ou seja, a frequência angular de oscilação de uma bolinha ali vai valer quanto? Vai valer raiz, né? Vai valer aqui, no caso, meio, raiz de G sobre A. Qual que é a relação entre frequência angular e período? Né? A gente tem aqui que frequência angular é 2π vezes o período. Ou seja, qual que vai ser o período de oscilação? O período de oscilação vai ser 2π raiz de A sobre G. Sendo que esse A é o quê? Lembrando, o A é o raio do círculo que gerou essa cicloide. Né? Então, se eu quiser saber qual que é o tempo que demora para que uma bolinha, né, sendo colocada aqui, chegue até aqui. Como é que a gente faz? Bom, a gente tem que saber o que é uma oscilação completa. Uma oscilação completa não é ela sair daqui, vir para cá e depois voltar para cá. Quando ela faz isso, ela percorre daqui até aqui, daqui até aqui, daqui até aqui, daqui até aqui. Então, ou seja, né, desse ponto até o ponto mais baixo é 1/4 da oscilação. Se é 1/4 da oscilação, qual que é o tempo que todas as bolinhas demoram para poder chegar até aqui? Vai ser 2π sobre 4, ou seja, o tempo aqui, né, o nosso ΔT vai ser o quê? Π sobre 2, raiz de A sobre G. Olha só que legal. O problema da braquistócrona é um problema que normalmente a gente vê na graduação, né? Principalmente quando a gente está em mecânica, antes de ver as equações de Euler-Lagrange, para poder mostrar a ideia de princípio variacional. Agora, eu não sei vocês, mas na minha graduação, eu só ouvi falar que a braquistócrona era a curva tautócrona. Isso nunca foi demonstrado para mim. Né? Se você nunca tinha visto isso também, nunca tinha visto a demonstração, né? E a demonstração parte de uma questão física bem fundamental, que é o nosso sistema ele é um oscilador harmônico. Né? Deixa aqui o seu gostei, né? Deixa aqui o seu like. Né? Enfim, né? Eu nunca tinha visto isso, eu que precisei demonstrar na prática para poder aceitar. E está aqui, né, a nossa curva braquistócrona, né, a cicloide também é a tautócrona. E aí vai para a segunda parte do vídeo aqui que eu queria fazer rapidamente, né, que se eu não soubesse, aqui, se eu não tivesse feito a análise dessa curva daqui e quisesse buscar do zero, obter matematicamente a solução da tautócrona, como eu faria isso? Eu faria isso utilizando o princípio que a gente chegou aqui. Né, sempre que você fala que algum movimento ele sempre demora o mesmo tempo, você sempre pode pensar em oscilador harmônico. Por quê? Pelo seguinte, imagina que a curva tautócrona fosse essa curva daqui, ó. Imagina que fosse essa curva. Uma rampa em linha reta fosse a tautócrona, ok? Imagina, por uma suposição, que qualquer corpo abandonado aqui, em qualquer um desses pontos, chegaria aqui com no mesmo tempo. Se essa curva fosse a curva tautócrona, você poderia fazer um oscilador harmônico desse jeito. Coloca duas curvas tautócronas, anguladas, ok? Porque se é ao mesmo tempo que esses caras todos demoram até aqui, vai ser ao mesmo tempo que eles vão demorar para subir, para descer, para subir, para descer e por aí vai. Então, como é que a gente modelaria o problema da tautócrona se eu já não soubesse, né, se eu já não estivesse fazendo, né, a demonstração aqui de que a cicloide é a tautócrona? A gente partiria da energia, né, escrita em termos da nossa coordenada S, porque lembrando, a coordenada S ela é bem estratégica, ok? É sempre muito conveniente, fisicamente falando, você escrever as coisas em termos da coordenada ao longo da trajetória, ok? Muitas relações ficam facilitadas, né? Vai por mim, mas, né, claro, aquela parcela da energia potencial gravitacional, sendo que esse Y tem que ser escrito em termos de S, né? Porque a gente está escrevendo essa expressão em termos desse parâmetro S. E aí, qual seria a forma que a gente, né, modelaria o nosso problema matematicamente para obter a curva tautócrona? A curva tautócrona é a curva na qual a relação entre a coordenada vertical e o comprimento, né, e o tamanho, né, o comprimento da trajetória, ele é proporcional a S². Porque se você consegue encontrar uma curva que tenha essa relação, a energia potencial aqui vai ser proporcional a S². Se é proporcional a S², matou. A gente tem a energia de um oscilador harmônico. E um oscilador harmônico tem essa propriedade. Então, toda vez que você tiver que modelar algum problema fisicamente, que o seu objetivo é determinar alguma coisa que demore sempre o mesmo tempo, independente de algum parâmetro, você modela isso com o oscilador harmônico. O oscilador harmônico é o sistema físico natural para poder obter essas relações de mesmo tempo. Ok? Olha só que interessante, né? E aí, como é que a gente faria, né? Bom, a nossa função y de S, se ela é proporcional, ela vai ter que ser igual, sei lá, a um alfa vezes S², ok? Esse alfa aqui é proporcionalidade, tá? Esse alfa daqui é constante. E aí, o que você faria? Bom, se essa é o meu y, então significa que dy vale o quê? dy vale 2αs ds. Agora, olha só, eleva ao quadrado essa expressão. Né? A gente vai ter o quê? dy2 vai ser igual a 4α2 s2 ds2. Né? O que é ds2? ds2 é dx² mais dy². O que é alfa
um alfa aqui vezes s quadrado. Alfa vezes s quadrado é o y. Então aqui vai aparecer 4 alfa vezes y, tem essa expressão. Agora olha só que interessante. Essa expressão daqui relaciona x e y. Essa expressão daqui pode ser integrada de forma que a integração dessa expressão passa para a gente a curva que obedece essa equação, né? Só para deixar isso bem evidente, né? Deriva ambos os lados com relação a y, que seria equivalente, entre aspas, a divide ambos os lados por dy quadrado, né? Divide aqui por dy quadrado. O que a gente vai obter? A gente vai obter que 1 é igual a 4αy, que multiplica o quê? Dx dy ao quadrado, né? Mais 1. Né? Ou seja, que a gente tem realmente uma equação diferencial, né? Que, ó, passa esse cara dividindo, 4αy, passa esse 1 somando, ok? No final de contas, a gente vai ter o quê? Dx dy quadrado vai ser igual ao quê? 1 sobre 4αy menos 1, que é a mesma coisa, né? Deve a gente colocar aqui menos 4αy, né? Coloca esse cara aqui e tira a raiz. Ou seja, né? A curva tautócrona é a curva que dx dy vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 1 menos 4αy dividido por 4αy dentro da raiz, né? Ou seja, basta a gente passar aqui para o outro lado, né? Ou seja, aqui a gente tem que dx é igual a esse cara dy, uma equação separável, né? Integrando aqui e escolhendo os limites de integração adequados, né, para o seu problema, essa expressão daqui é uma expressão que retorna a cicloide, né? Enfim, só mostrando aqui matematicamente como você obteria, né, como você faria, né, exatamente a modelagem para poder chegar aqui na curva tautócrona. Mas então é isso, né, dado o nosso resultado final, né, mostrando aqui de fato que a braquistócrona também é tautócrona, né, não só isso, mas mostrando o tempo que demora, né, para que qualquer corpo abandonado da curva chegue até aqui, encerra o vídeo. Né? Um ponto importante, é muito comum a gente ouvir falar que a braquistócrona é a tautócrona sem especificar que esse é o ponto final. Okay? Se você pega um recorte aqui da cicloide, essa parte aqui que eu coloquei em azul, se você coloca um monte de bolinha aqui, elas não vão chegar nesse ponto, né, daqui que eu estou colocando em verde agora, elas não vão chegar nesse ponto em verde com o mesmo tempo. Okay? Elas não chegam aqui com o mesmo tempo, elas chegam aqui embaixo com o mesmo tempo. Então, para que a braquistócrona seja uma curva tautócrona, você tem que desenhar ela até o ponto em que a sua derivada seja igual a zero, ok? O ponto mínimo da curva. Senão, não é a tautócrona, ok? A tautócrona ela é condicionada a isso, coisa que a braquistócrona não é. Mas, enfim, é basicamente isso, né? Se você gostou, não deixe de dar o seu gostei, certo? Se inscreva no canal e não deixe de ativar o sininho para sempre receber notificações dos próximos vídeos, né? No mais, deixe aqui seu comentário. Gostou do vídeo? Já tinha visto essa demonstração? Enfim, né? Comente aqui, né? Deixe suas impressões e use os comentários a seu favor. No mais, obrigado por você ficar até aqui e até o próximo vídeo.